D-Log, sua frota inteligente. Fala pessoal, esse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer rotas usando um roteirizador, tá? Então, a primeira coisa é entrar na nossa solução. Você vai digitar aqui o nome da sua empresa, né? No caso, eu vou entrar numa base de teste. E aí, primeira coisa é realmente ir lá no menu Projeto Itinerário. Só para repassar um pouco, o roteirizador é uma ferramenta muito importante aí para quem tem principalmente operação numa área urbana. Então, se você tem uma operação que trabalha na cidade, né, que tem vários pontos no roteiro ao longo do dia, então o seu motorista, a sua equipe de serviço, a sua equipe de coleta, enfim, tem lá vários locais para passar ao longo do dia, a ferramenta de roteirização realmente pode te ajudar muito. Então, como que faz uma rota aqui, né? Você pode importar, então geralmente você pode ter lá em outro sistema já os pontos que você vai ter que ir, né? Enfim, todos os seus locais de atendimento, provavelmente de um ERP ou de outra solução, e você pode importar aqui. E eu vou mostrar aqui manualmente para vocês verem como faz, tá? Então, primeira coisa, eu vou adicionar os locais que eu preciso ir. Eu posso adicionar por referência, né, que é basicamente usar um ponto já cadastrado que eu tenho salvo no sistema, por geocode, que basicamente é clicar e apontar no mapa, ou digitar um endereço, tá? Então eu vou usar os três métodos para vocês verem como que faz. Referência, eu vou usar a referência aqui para marcar o local de onde eu saio. No caso, eu saio da minha base, vou digitar lá, vou clicar e ela já vai estar aqui colocada no lado, tá? Então, o primeiro ponto é o ponto que eu estou saindo, né, com o veículo, então da minha base, beleza? Vou marcar agora o segundo ponto, vou marcar com o geocode. Vamos dizer que eu saiba que eu tenho que vir aqui numa região do mapa e eu vou simplesmente clicar e aí já dá um endereço pra gente, né, o local, etc. E vou dar um adicionar. Beleza, então já está lá o meu segundo ponto. Como eu coloquei só 2 pontos, ele mostra como se fosse partida e chegada, mas a gente vai colocar mais pontos aqui. Vou colocar agora o endereço. Então vamos pôr lá. Eu vou pôr o endereço aqui da nossa empresa, então é Avenida Cândido de Abreu, 70, Curitiba, Paraná. E vou dar um OK. Legal, tá aqui, então eu achei pelo endereço, ó. Vou dar um adicionar. E para ficar melhor o exemplo aqui, eu vou colocar mais um monte de referência, tá? Só para a gente encher bastante aqui a nossa roteirização. Então, eu vou pegar só por referência já mesmo, várias. Veja aqui que tem todos os locais marcados, né? Que são importantes. Então, esses locais também é possível importar. E vou clicar um atrás do outro aqui para a gente ir colocando, tá? Então, conforme eu vou clicando, ó, ele está adicionando ali no canto esquerdo todos os locais que me interessam. Beleza, vamos lá, mais um pouquinho. Vamos colocar bastante local, porque uma das coisas muito comuns que tem é o seguinte: geralmente o pessoal costuma usar o Google, né, que tem uma ferramenta muito boa, mas ela tem a limitação de 23 pontos, né, então você não consegue fazer uma roteirização com mais de 23 pontos. No caso, a nossa, ela pode fazer até 200, né, então realmente ela é feita para uma operação urbana que tem muitos pontos para visitar ao longo do dia. Tá? Vou colocar mais umas. Estou chegando aqui no 28º ponto, né? Então já estamos colocando bastante. Operações igual transporte de resíduos, fretamento de passageiro, vão ter bastante pontos assim também, tá? Então é normal, por exemplo, na coleta de resíduos, que vai ser um exemplo que eu vou mostrar real depois, é realmente bastante pontos. Vamos lá. Então beleza, ó, tenho aqui 30 locais que eu teria que visitar, tá? Beleza, agora eu vou parametrizar isso daqui para criar o roteiro, né? Então eu tenho que dar as minhas regras. Vamos lá então em configuração avançada, que é esse ponto aqui, ó. E vamos colocar mais alguns detalhes. Janela de horário. Como é que funciona? Basicamente, janela de horário, nesse ponto aqui, eu vou começar colocando minha jornada. Então eu trabalho das 7 às 17h30. Até as 5h30, tá?
Aí eu aperto essa bolinha justamente para ele ajustar todos os locais aqui, ó, todos os locais. Vamos lá. Pronto, já ajustou em todas as minhas referências essa restrição de horário, ou seja, minha jornada das 7 às 17. Porém, existem locais que de repente eu tenho que atender no período da manhã, ou no período da tarde, ou numa certa horário de janela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar para esse local um horário especial. Então vamos dizer que, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aleatório aqui a parada 20, né, o cliente 5741, poderia ser o CNPJ, número de contrato, enfim. Vou colocar aqui a restrição dele. Esse cara aqui é um cliente que quer ser atendido por contrato, só pode ser atendido no período da manhã, até meio-dia. Então eu pus aqui, ó, das 7 às 12, tá? Outro exemplo, vamos pegar então um outro cliente aqui, ó, vamos dizer que o outro cliente aqui ele só possa ser atendido no período da tarde. Então vai ser lá das 13 até as 17h30 e assim por diante, né? A gente pode colocar aqui a restrição. Outra coisa importante é esse tempo aqui ao lado, tá? Então isso aqui significa quanto tempo você está estimando que sua operação vai demorar atendendo esse cliente. Isso é importante, porque se você demorar muito, geralmente você vai conseguir fazer menos clientes, né? Então, quanto mais você demora em cada cliente, menos clientes você vai conseguir atender, né? Se eu tenho 10 rotas, 10 pontos na rota e demora 20 minutos em cada um, vão ser 200 minutos em atendimento, né? Então, é importante você ter uma boa previsão e nosso sistema ele dá uma forma de calcular isso daí para você automático, pelo realizado, né, anteriormente, mas você tem uma ideia aí pela sua experiência, né? Vamos dizer que você trabalha em um ramo que, igual transporte de resíduos, que geralmente é 10 minutos para fazer uma coleta, né, no máximo. Então eu vou clicar aqui, ó, vai atualizar em todo mundo, ó, 10 minutos. Tá? É importante pôr essa informação porque isso afeta a rota, né? Se eu realmente demoro muito em cada local, minha rota pode ser até impossível de ser realizada. De repente eu estou colocando muito serviço. Né? Se eu demorasse, por exemplo, 1 hora em cada local aqui, eu não ia conseguir fazer 30, né? Eu ia conseguir fazer muito menos, provavelmente 4, 5 atendimentos, né? Porque eu tenho deslocamento, mais o tempo que eu vou ficar em cada local, se for 1 hora em cada um, eu não consigo fazer 30. Então, é importante você colocar essa configuração de tempo, tá? Outra coisa que afeta é a velocidade média, né? Então, assim, a maior parte do tempo, né, ou pelo menos metade do tempo, geralmente os veículos vão estar em trânsito, né, se deslocando entre um cliente e outro e assim por diante. Então, se a velocidade média quanto mais baixa ela for, mais tempo você vai demorar em trânsito, menos atendimento também. Então, aqui é importante você saber essa informação, tá? Nunca vai ser a velocidade máxima da via, principalmente no urbano, esqueça. O trânsito e tudo mais que tem vai realmente afetar. Por experiência, eu sei que vai ser em torno de 25 a 30 km por hora em grandes cidades, tá? O sistema nosso também dá essa informação, você vai saber por histórico qual que é a velocidade média que você consegue realmente fazer. O último detalhe aqui é o seguinte, frota disponível. Então, o melhor jeito, o mais fácil de fazer é realmente você simplesmente jogar tudo que você tem que fazer no mapa, tá? E aí dizer quantos veículos você tem para atender aquela demanda, tá? Então, basicamente, eu coloquei 30 pontos. Vamos dizer que eu tenha 2 veículos para fazer todos esses locais, tá? E vou mandar ordenar. Então, o último passo, ó, acabei de parametrizar tudo, eu vou mandar ordenar. E aqui a roteirização começa a fazer a sua mágica, né? Ela vai dar a ordem mais eficiente, né? Você vê que eu coloquei aqui, ó, parada 1, 2, 3, e ele vai me dar uma ordem melhor, né? Mais otimizada. Vamos lá. É aí que o sistema começa, né, a fazer todo o cálculo, usar realmente o poder computacional, os algoritmos de roteirização para trazer um resultado para nós. Muito bem, ó. Já fez aqui o resultado. Olha que legal. Como eu pus que eu tinha 2 veículos, né? O sistema me fez 2 rotas, tá? E separou. Ó, tem a primeira rota e a segunda rota. Uma vai ser 133 km e vai atender esses pontos, tá? Com horário estimado em cada um e assim por diante. E a outra vai me atender esses pontos, ou seja, com 72 km atende nesse local. Provavelmente, se eu colocasse aqui
apenas um veículo não seria possível fazer tudo. Então ele iria deixar alguns pontos de fora, tentando maximizar e otimizar essas rotas, tá? O que você vê em vermelho é a rota 1 e o que você vê em azul é a rota 2. Veja que não tem cruzamento, né? Ou seja, você não tem aquela situação onde tem sobreposição de rota, né? E está na prática gastando duas vezes, né? Passando com dois veículos no mesmo local. Então aqui já evita também a sobreposição de rota. E o meu ponto lá de restrição, ó, vamos dar uma olhada, que era de manhã, né? Vamos ver se está de manhã mesmo. Era o ponto 20, né? Aqui, ó. Ponto 20 tá aqui, né? Ele tinha que ser de manhã. Vamos ver que horas que caiu o ponto 20, ó. Caiu aqui, tá? Então, o ponto 20 realmente ele vai ser um dos primeiros a ser feito lá, tá bom? E o ponto 21, que é o que tinha que ser à tarde, ó. Ele tinha que ser à tarde, tem uma restrição, tá aqui, ó, o ponto 21. Né? Ele foi lá às 13 horas. Então, o primeiro ponto da tarde. Tá? Então, isso aqui basicamente é a roteirização. O próximo passo é simplesmente salvar. Então, eu vou salvar esse roteiro. O que é legal para salvar o roteiro? Né? Se você vai reutilizar ele de novo, é um roteiro fixo, né, que você pode editar, é usar coisa que você vai lembrar. Então, você pode pôr, por exemplo, um número de frota. Vamos dizer que seja, sei lá, veículo 1125. Ou o nome da rota, né? Rota 005. Ou dia da semana, rota da segunda, né? E assim por diante, e salvar. Rota da segunda aqui vou salvar como, sei lá, 001. Então pode ter várias rotas, né? Então essa rota da segunda 1 e depois a azul a gente pode salvar com outra lá. Aqui você tem, né, a distância e o tempo em rota, é só salvar e beleza, ó. A rota está aqui salva para você utilizar, tá? Basicamente essa é a roteirização. Quando você precisar recuperar, só clicar aqui, ele já vai te dar a rota, tá? E aí você pode editar, imprimir, enfim, trabalhar essa rota aí como você quiser. Muito bem, agora eu vou mostrar a análise de um caso real. Né? Então essa é bem a situação que você que faz a gestão de frota, a gestão da logística, vai ter lá que enfrentar. Então você tem lá uma operação e você vai querer melhorar ela, né? Então vou pegar lá um veículo que eu quero analisar, eu vou pegar esse aqui, dei 2 cliques, já estou na tela do veículo específico, né? Agora estou vendo informações sobre o veículo e eu vou pegar um dia que ele fez lá uma operação, tá? Então eu peguei aqui um dia específico, o dia que a gente vai analisar é o dia 7 de outubro e vou dar um OK. Aqui basicamente eu já vou ver todo o rastreamento, né? Então a solução ela não tem só roteirização, ela tem rastreamento junto, né? Isso aí é legal porque permite várias análises. E eu vejo aqui, ó, esse foi o dia que ele operou, tá? Vou por aqui também localizar uns pontos de parada, etc, né? Só pra gente ver, ó, tá no mapa aí. O que eu consigo ver, ó? Nesse dia ele fez lá 183 quilômetros, tá? Então foi isso que ele teve que andar aquele dia para atender os clientes. A gente tem um relatório que facilita muito analisar aí como que foi a operação, né? Então, basicamente, eu não vou olhar no mapa e no rastreamento, eu vou olhar direto no relatório. Então, eu venho aqui, ó, relatório e vou no diário de bordo virtual. Como é que funciona esse diário de bordo? Basicamente, você não precisa fazer nada, né? O motorista não precisaria nem anotar o local que ele foi, que horas que ele entrou, qual cliente que ele foi, porque isso aqui já está tudo no sistema, tá? O sistema pega isso automaticamente. Estou tirando aqui, ó, para o dia lá, dia 7/10, tá? Vou pegar o veículo que eu estou querendo analisar e todas as referências. O que são essas referências, né? Essa parametrização aqui, ó, é justamente o que faz o controle automático, né? A inteligência artificial vai atuar nisso daí, que é o seguinte, eu tenho no mapa aqui, ó, vários locais marcados, né? Então, você vê aqui, ó, todos os locais que me importam, clientes, etc., já estão marcados no mapa, ou eu posso marcar depois, enfim. Esses locais aqui são onde eu tenho, né, algum ponto de interesse, ou é uma filial, e quando ela está marcada no mapa, significa que você não precisa fazer mais nada, o sistema marca sozinho e controla para você. Inclusive, se estiver demorando demais no local, vai mandar alerta e assim por diante. Então, eu vou dar um OK aqui. E basicamente eu estou querendo saber o que esse veículo, né? Então, por que eu parametrizei aqui? Eu quero ver o que nesse dia 7, este veículo específico, aonde que ele foi. É isso que eu estou parametrizando, tá? E vou dar um OK.
Pronto, o relatório aqui ó, já me trouxe tudo que eu preciso. Então, se eu quiser saber o que esse veículo fez, eu tenho aqui basicamente o diário de bordo dele virtual, né? Eu sei que ele saiu da base, eu sei o horário que ele saiu, ó. Ele saiu para trabalhar às 5h44. Eu sei todos os clientes que ele foi, ó. Ele foi nesse e assim por diante, nessa ordem. Então, foi no cliente lá, número de contrato, por exemplo, 6644, depois ele foi no cliente 7173, 9095, nessa ordem que ele fez. Eu sei o horário que ele entrou e o horário que ele saiu do cliente, né? Então, aqui eu tenho essas informações, ó. Ele entrou às 6, saiu às 6h08, né? E saiu às 6h19 e ficou 11 minutos lá. E assim por diante para cada cliente. Então eu sei quanto tempo ele demorou em cada cliente, né? Ó, tá tudo aqui marcado. Não foi marcado pelo motorista, tudo automático, ou seja, é o cenário real, totalmente aí a prova de fraude, né? E no meio, ou seja, entre esse cliente e esse cliente, o que eu tenho no meio é a informação do trajeto, né? O tempo em rota, né? Então, tempo em trânsito aqui, ó, ficou 13 minutos. Qual a distância que ele percorreu entre um cliente e outro? Ele percorreu 6 km, tá? Qual que foi a velocidade média? 31 km. E eu tenho isso para cada trecho. Então é daí que a gente tira muitas estatísticas, né? Basicamente todas as estatísticas que eu preciso para fazer uma roteirização boa, o meu próprio sistema me dá aqui por esse relatório automático, quer dizer, não dá trabalho nenhum, tá? Eu já deixei pronta a roteirização, tá? Para a gente poupar trabalho, eu sei que fazer de novo, né? Vocês acabaram de ver um vídeo aí sobre como fazer, então eu já deixei pronto. O que eu fiz aqui para a gente poder comparar em bases iguais? Eu coloquei exatamente o que ele fez no tempo que ele fez. Eu quero só comparar a diferença da rota entre o motorista e a diferença da rota do roteirizador, justamente para ver, né, o quanto de otimização é possível. Então vamos lá. O que eu fiz, né? Então eu peguei lá o meu relatório, eu vi lá que o primeiro ele sai da base, né? Então quando eu cadastrei a base. A base está aqui, ó. Né? Ele saiu da base. Primeiro cliente que ele fez, deixa eu até fechar essa janela. O primeiro cliente que ele fez foi o 6644, certo? E eu sei que ele ficou lá 11 minutos. Então eu cheguei no meu roteirizador, o que eu fiz? Cliente 6644, 11 minutos, tá? De novo, fui lá para o cliente, o próximo cliente qual que foi? 7173, né? Então o cliente 7173, ele chegou às 6h32, saiu às 6h46, ficou 13 minutos, quase 14, né? 13h50. Então, cheguei lá no meu roteirizador, coloquei o tempo de permanência nesse cliente de 14, ó, cliente 7173, tá? E fiz assim para todos os pontos no roteiro, ó, todos os pontos. Fiz nesse nível de detalhe, tá? Para quê? Porque a gente sabe que o tempo no cliente também afeta a roteirização, né? Ele permite você fazer mais ou menos pontos, às vezes ele não deixa fazer todos os pontos porque seria impossível na janela de tempo, né? Ó, a janela eu pus igual a dele, ó, das 5h44 até as 17h40. Por quê? Porque eu vi lá no diário de bordo que ele saiu às 5h44, né? E chegou, ou seja, ele voltou para a base às 17h34. Tá? Então eu botei as mesmas regras de tempo, duração, deixei realmente só o caminho como a diferença de um ponto para o outro, tá? Número de veículos é 1, posso até desligar isso aqui, tá? E agora eu vou fazer a roteirização. Basicamente, você vê aqui, ó, no mapa já tá os pontos, né? Todos esses pontos foram os pontos que ele fez, né? Então eu vou fazer a roteirização, vou clicar aqui em ordenar e ele vai me trazer. Agora não é a ordem do motorista, vai ser a ordem do roteirizador. A ordem do motorista é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Vamos ver quão diferente é. Beleza, vamos lá. Olha só como é diferente. O que o motorista fez como 26º local, provavelmente um dos últimos da rota, o roteirizador já mandou ele começar por aqui, ó. Então 26
25, 24, aí ele foi para o ponto 16, né? O motorista, o 16º ponto do motorista, na verdade o roteirizador já mandou ele fazer lá em 1, 2, 3, quarto ponto, e assim por diante, né? Então tudo isso aqui é a nova rota do roteirizador, agora é a rota do roteirizador, né? Então veja que a diferença já é gritante, né? Eu vou até depois mostrar agora num relatório para vocês verem a diferença. Mas veja como a rota é limpa. Veja que no meio, ó, nada, não tem nenhum cruzamento, né? É realmente um arco. Isso é muito característico de roteirização, tá? Vou até mostrar como que é a diferença do roteirizador para a rota do motorista. Então vou salvar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vou já salvar ela. Então vou chamar de rota da demonstração. Beleza? Vamos salvar. Beleza, tá salvo lá. E aí o que eu faço, né, cara? Olha que legal quando você tem roteirização e rastreamento junto, né? Vou abrir o veículo. Vou puxar o histórico lá, né? O histórico do dia 7/10, que foi onde eu peguei para analisar e roteirizar, né? Poderia ser qualquer dia, né? Mas esse eu peguei justamente para mostrar como é diferente e vou botar no mesmo mapa a rota. Então agora eu vou pegar lá, a rota da demonstração. Olha a diferença da rota do motorista da demonstração, tá? Então ele realmente usa outros caminhos, tenta ordenar de uma forma muito mais otimizada. E eu consigo comparar isso porque a solução tem as duas coisas, né? Tem rastreamento e a roteirização, né? Então ajuda muito a gente aí a otimizar. Muito bem, agora vamos comparar então o realizado com o roteirizado, tá? Então aqui você vê já a diferença, né? Igual eu mostrei do trajeto, né? Do que é a roteirização, do que é o que o motorista faz. Mas vamos ver realmente em números, né? O que isso significa. Então aqui basicamente eu já tenho aquele relatório diário de bordo, ó. Esse diário eu já tenho aquele exportado e já com as análises prontas, né? Então isso aqui é o realizado pelo motorista, isso aqui é o roteirizador. Tempo em rota. Então como ele melhorou lá a rota que é realizada, ele economizou lá 1h24 do dia, né? Então é bastante tempo economizado. É importante olhar também como que é a nossa espinha dorsal aí da logística. Pode ver que numa operação urbana, independente de com ou sem roteirização, a maior parte do seu tempo, ó, é tempo em rota. Tá? Então 54% aqui é tempo em rota. Tem uma parada para almoço, então de 1 hora ali em média, né? Então vai ser 8% nisso. E os outros 38% é tempo em atendimento, né? Então a ideia é realmente essa. Se a gente consegue diminuir o tempo em rota, igual a gente fez aqui, sobra mais tempo para trabalhar clientes, faturar mais, fazer mais serviço. Ou se for o caso, você não precisar de uma frota tão grande, porque sua frota é mais ágil, então você consegue dar conta de mais volume de carga, de entrega, de serviços com uma frota menor. Então, reduzir ao máximo o tempo em trânsito, além de diminuir as distâncias, né, que você gasta dinheiro para isso, você está gastando combustível, manutenção, insumos de frota, você também permite faturar mais. É assim que vem o lucro, né? Porque o lucro vai ser uma diferença entre o que você fatura, os atendimentos, entregas, coletas que você realizou, com o que você gasta para fazer isso. Que basicamente quem tem frota sabe que um dos maiores custos da frota e da empresa que trabalha com logística, né, vai ser combustível, manutenção, enfim, custos relacionados à frota. Aqui a gente tem já a diferença de distância, né? Então lá de 180, 175 aqui, né, mas para ser mais preciso, ele fez 140 no roteirizador, então são 34 quilômetros a menos, tá? 19% aí de melhoria. Agora faz uma seguinte análise, imagina isso é um dia, imagina isso vezes 20 dias no mês, e agora multiplica de novo pelo tamanho da sua frota. Esse é o impacto que você vai ter com a solução. Não precisa nem chegar nos 19, vamos dizer que
uma parte dessa roteirização não consiga, não seja realmente factível, no mundo real a gente não consegue realmente toda essa economia, mas que seja metade. Multiplica isso por 20 dias no mês, pela quantidade de veículos que você tem, que você vai ver o impacto disso, tá? Então, só para explicar como é que eu consegui esses números, né? De onde veio esse estudo, o tempo em atendimento, basicamente, é a soma de cada tempo de atendimento de cada cliente, tá? Então, o tempo em atendimento, 4 horas e 28. E eu usei na roteirização a mesma duração, então ficou a mesma coisa, tá? O tempo em rota, basicamente, é o tempo em trânsito de cada trecho aqui. Então, somando tudo isso, a gente tem esse tempo em rota aqui, tá? O tempo em rota daqui foi o que a roteirização me entregou. Parada para almoço foi a parada do almoço que ele fez, já entrou aqui nesse extrato, tá? O horário de início é esse horário de início aqui. E o horário de fim é esse daqui, que está lá no final do relatório, o horário que ele chegou lá na base. Então, chegou na base lá às 17h34, tá? E quantidades de atendimento, basicamente são esses números de atendimento aqui, ó, esse índice que a gente tem, tá? Tempo médio de atendimento, o que eu fiz aqui? Eu peguei basicamente o tempo de atendimento de 4 horas e 28 e dividi pela quantidade de atendimentos, tá? Então eu sei que na média eu gasto 10 minutos por atendimento. Por que isso é legal? Porque depois quando eu for fazer lá um roteiro, eu posso colocar aqui, ó, 10 minutos. E eu já sei que ele atende 10 minutos, em vez de pôr 1 a 1, né? Eu posso usar realmente uma aproximação aí e só na hora do almoço ou em locais que você sabe que demora muito, você vai realmente lá e coloca na mão o tempo certo, né? Velocidade média, como que eu consegui velocidade média? Pô, eu tenho a distância total, né? Eu tenho aqui, ó, quilômetro percorrido trecho a trecho, certo? E também tem o tempo em rota. É aí que a gente consegue realmente a velocidade média de trajeto real, né? Então eu vou aqui e ponho lá 27, tá? Então é assim que basicamente você consegue não só roteirizar, mas, poxa, ter ganhos aí incríveis se você realmente usar essa tecnologia. Quanto mais pontos no roteiro, melhor. Ou seja, é muito fácil um motorista saber o ponto A para o ponto B, qual que é o melhor caminho. Agora, conforme você vai aumentando, meu roteiro tem 10, 20, 30, 40 locais, maior é o benefício da roteirização, tá? Realmente, para quem trabalha com last mile, coleta e transporte de resíduo, fretamento corporativo de passageiro, né? Transporte de passageiro, serviços de instalação de telefonia, serviços de utility, gás, enfim, tudo que você imagina na cidade aí, que tem vários pontos no roteiro, pode se beneficiar muito dessa tecnologia, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Manda e-mail para nós no nosso site que a gente esclarece e mostra para vocês outros detalhes, tá bom? Valeu! Telog, sua frota inteligente.